Minha querida, essa história que vou contar agora é daquelas que pesam no peito. Eu duvido você me olhar com os mesmos olhos depois disso. Meu nome é Luísa e meu padrasto me vendeu por 3 sacos de farinha em plena seca de 1970, quando eu tinha apenas 13 anos. Sinto o gosto amargo daquela noite até hoje. O céu estava tão estrelado que parecia zombar da nossa miséria. Lembro do rangido da porta de nossa casa de taipa, quando seu Juvenal, o dono do armazém de Quixadá, entrou com aqueles 3 sacos de farinha nos ombros de seu ajudante. Ainda posso ouvir o barulho surdo quando os depositaram no chão batido da nossa sala. Tá aqui como combinado, Zé Pequeno, disse seu Juvenal para o meu padrasto, limpando o suor da testa com um lenço encardido. Agora, a menina vem comigo. Naquele momento, meus olhos procuraram desesperadamente os da minha mãe. Ela estava sentada num canto escuro, o rosto escondido nas mãos, os ombros tremendo num choro silencioso. Foi quando entendi que não havia salvação, que eu tinha sido negociada como se fosse uma cabra ou um saco de milho. Pega tuas coisas e vamos embora, ordenou seu Juvenal, sem olhar diretamente para mim. Não tenho a noite toda. Com as pernas bambas, fui até o quartinho onde dormia com meus 3 irmãos menores. Eles olhavam assustados, sem entender por que eu estava colocando minha única muda de roupa limpa e um pequeno terço de madeira que tinha ganhado da minha avó, dentro de um saco de estopa. Dei um beijo em cada um, sabendo que poderia nunca mais vê-los. Enquanto saía, minha mãe finalmente levantou o rosto inchado de lágrimas. Ela se aproximou, fez o sinal da cruz na minha testa e sussurrou: "Vá com Deus, minha filha." Foi só o que conseguiu dizer antes que meu padrasto gritasse da porta: "Anda logo, menina!" Naquela noite, sob o céu estrelado do sertão cearense, comecei uma jornada que mudaria minha vida para sempre. Uma história de dor, mas também de uma força que eu nem imaginava possuir. A vida no interior do Ceará sempre foi dura, mas aquele ano de 1970 foi particularmente cruel. A seca chegou mais cedo e se instalou como uma visita indesejada que se recusa a ir embora. Nascida e criada em um pequeno vilarejo perto de Canindé, eu conhecia bem o que era passar necessidade, mas nunca como naqueles tempos. Nossa casa era simples, paredes de taipa, teto de palha e chão batido. Morávamos eu, minha mãe e meu padrasto e meus 3 irmãos menores. Meu pai verdadeiro tinha morrido quando eu tinha 5 anos, levado pela febre amarela. 2 anos depois, minha mãe se juntou com Zé Pequeno, um homem de poucas palavras e muita bebida. Desde cedo, aprendi a cuidar da casa e dos meus irmãos. Acordava antes do sol nascer para buscar água no açude que ficava a quase 1 hora de caminhada. Depois ajudava minha mãe com o café, quando tínhamos o que comer. E cuidava da limpeza e das crianças enquanto ela ia trabalhar, lavando roupa nas casas das famílias mais abastadas. Meu padrasto ia e vinha. Às vezes sumia por dias. Outras vezes voltava com algum dinheiro que logo gastava na cachaça. Quando estava em casa, o clima ficava pesado. Qualquer coisa era motivo para gritar com minha mãe ou dar uns tapas nas crianças. Comigo ele mantinha distância. Talvez porque desde pequena eu o encarava sem medo, mesmo depois de levar uns tabefes. A escola? Ah, que saudade eu tinha! Frequentei até os 9 anos, quando a professora se mudou para a cidade grande e ninguém veio substituí-la. Naqueles poucos anos, aprendi a ler, escrever e fazer contas básicas. À noite, à luz do lampião, eu lia para meus irmãos os poucos livros que tinha guardado. Era como uma pequena fuga daquela realidade tão árida. Quando a seca de 70 chegou, nossa situação piorou drasticamente. O açude secou, os poucos animais que tínhamos morreram e o trabalho de minha mãe diminuiu, porque até as famílias mais ricas estavam economizando. Via meus irmãozinhos definhando dia após dia, com a barriga inchada de vermes e vazia de comida. Papagaios de papel não voavam mais no céu do sertão. O vento carregava apenas a poeira e o desespero. Lembro da noite em que ouvi meu padrasto e minha mãe discutindo em voz baixa. Ele dizia que seu Juvenal, o dono do maior armazém de Quixadá, estava precisando de uma ajudante e havia oferecido comida em troca.
Minha mãe chorava baixinho, implorando que houvesse outro jeito. Naquela noite, rezei muito, apertando o meu terço de madeira entre os dedos magros, pedindo a Deus que nos mandasse chuva, comida, qualquer milagre. Mas o céu permaneceu seco e o milagre nunca veio. Naquela viagem no lombo da carroça de seu Juvenal, sob o luar do sertão, senti o mundo desabar sobre meus ombros ainda de menina. O sacolejo da carroça embalava meus pensamentos confusos, enquanto deixávamos para trás o lugarejo onde eu havia nascido. À medida que nos afastávamos, via as luzes fracas das lamparinas sumirem no horizonte, como estrelas sendo engolidas pela escuridão. Tu vai gostar de Quixadá, menina, disse seu Juvenal, quebrando o silêncio. Lá tem movimento, tem gente, tem comércio. Sua voz rouca não combinava com as palavras quase amigáveis. Na minha mercearia tu vai aprender um ofício. É melhor que ficar morrendo de fome nesse fim de mundo. Não respondi. As lágrimas secavam em meu rosto enquanto eu tentava entender o que tinha acontecido. Minha mãe, sempre tão protetora apesar de todas as dificuldades, tinha permitido que eu fosse levada. Será que 3 sacos de farinha valiam mais que uma filha? Essa pergunta martelava em minha cabeça como um prego sendo enterrado no coração. Oi, a menina, não pense que vai ser moleza, continuou ele, agora com um tom mais duro. Tu vai trabalhar para pagar o que dei pro teu padrasto. Comida e um canto para dormir tu vai ter, mas vai ter que suar a camisa. Chegamos a Quixadá já perto da meia-noite. A cidade dormia, mas mesmo na penumbra pude ver que era bem maior que meu povoado. Casas de alvenaria, ruas mais largas, uma igreja grande na praça central. Em outras circunstâncias, eu teria ficado maravilhada. A mercearia de seu Juvenal ficava numa esquina. Era um prédio de 2 andares. Embaixo, o comércio, em cima a casa, onde ele morava com a esposa, Dona Neuza, uma mulher magra e de olhar desconfiado, que me recebeu com um muxoxo de desaprovação. É essa a menina? Perguntou ela, me olhando de cima a baixo. Tá magra que nem vara de marmelo. Será que aguenta o serviço? Tem que aguentar, respondeu seu Juvenal. Dei 3 sacos de farinha por ela. Fui levada para um quartinho nos fundos da mercearia, tão pequeno que mal cabia o catre velho e um banquinho. As paredes tinham manchas de umidade, e o cheiro de mofo se misturava com o de querosene. Uma lamparina velha foi minha única luz naquela primeira noite longe de casa. Deitada naquele colchão que mais parecia um fardo de algodão pisoteado, deixei as lágrimas correrem livremente. Chorei por minha mãe, por meus irmãos, pela injustiça de ter sido trocada por comida, mas principalmente chorei pelo medo do desconhecido que me aguardava. Na manhã seguinte, antes mesmo do galo cantar, fui acordada por Dona Neuza batendo na porta. Acorda, menina, tem muito serviço esperando. E olha, não pensa que tá aqui de passeio não. Seu Juvenal é homem de palavra e vai te dar o que prometeu, mas tu vai ter que merecer. Ali começava minha nova vida como uma espécie de escrava moderna, vendida por 3 sacos de farinha em plena seca de 1970. Mal sabia eu que o verdadeiro plano de seu Juvenal para mim era ainda mais sombrio do que eu poderia imaginar. Os primeiros dias na mercearia de seu Juvenal passaram como um borrão de tarefas intermináveis. Acordava antes do sol nascer para limpar o estabelecimento antes de abrir. Varria o chão, tirava o pó das prateleiras, organizava as mercadorias e lavava a calçada. Quando os primeiros clientes chegavam, eu já estava exausta, mas o dia apenas começava. Aprendi rapidamente a atender no balcão, pesar mercadorias e fazer entregas pelas redondezas. Meu sotaque do interior e meus modos simples provocavam alguns risos dos clientes da cidade, mas engoli o orgulho e segui trabalhando. Cada risada, cada olhar de desprezo era como um espinho que eu guardava dentro do peito. À noite, depois de fechar a mercearia, ainda tinha que ajudar Dona Neuza na cozinha, lavar a louça, e só então podia me recolher ao meu quartinho nos fundos. Meu corpo doía, meus dedos estavam sempre em carne viva, mas o pior era a saudade que apertava o peito. Nos momentos de solidão, pegava meu terço e rezava pelos meus irmãos, imaginando se eles teriam comido naquele dia.
Foi numa quinta-feira, quase 3 semanas depois da minha chegada, que descobri o verdadeiro plano de seu Juvenal. Eu estava no depósito organizando sacos de feijão quando ouvi vozes vindas da parte da frente da mercearia. Normalmente não prestava atenção nas conversas dos clientes, mas uma frase me fez parar. "E aí, Juvenal, quando é que vai me apresentar a tal menina que você arrematou lá dos lados de Canindé?" Era a voz de Coronel Práxedes, um fazendeiro rico da região que vinha à mercearia uma vez por semana. Homem corpulento, de uns 50 anos, bigode grisalho e olhos pequenos que pareciam sempre avaliar o valor de tudo e todos. "Calma, coronel", respondeu seu Juvenal com uma risada cúmplice. "Deixa a menina se ambientar primeiro. Ela ainda tá verde, mas logo logo tá no ponto." "Mas ela é bonita, como você disse?" "É uma caboclinha de 13 anos. Magrela ainda por causa da seca, mas tem um rosto bonito e vai encher o corpo logo que começar a comer direito. O senhor não vai se arrepender." Meu sangue gelou. O peso daquela conversa caiu sobre mim como uma pedra. Não era só para trabalhar na mercearia que seu Juvenal tinha me comprado. Havia um plano muito mais sinistro: me preparar para entregar ao Coronel Práxedes, conhecido por ter moças jovens trabalhando em sua fazenda, em condições que todos comentavam em sussurros. "Quero ela daqui a 1 mês", disse o coronel com firmeza. "E se for como você está dizendo, pago bem. Tô precisando de uma menina nova lá na sede da fazenda desde que a outra fugiu." "Pode deixar, coronel. Daqui a 1 mês ela vai estar pronta para ir. Tô alimentando bem, ensinando a ser obediente." Quando eles saíram para a frente da mercearia, deixei-me escorregar até o chão entre os sacos de feijão. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. As lágrimas desciam silenciosas pelo meu rosto, enquanto a terrível verdade se revelava. Eu não tinha sido comprada apenas para trabalhar na mercearia. Eu seria revendida como se fosse gado para servir aos caprichos de um homem poderoso e cruel. Naquele momento, algo dentro de mim mudou para sempre. O medo deu lugar a uma determinação feroz que nem eu sabia que possuía. Não seria mercadoria para ser vendida e revendida. De alguma forma, precisava escapar desse destino que tinham traçado para mim. Mas como? Para onde iria? Quem ajudaria uma menina pobre e sozinha? Com as mãos trêmulas, apertei meu terço de madeira e fiz uma promessa silenciosa. "Por Nossa Senhora de Canindé, não vou deixar que façam isso comigo. Prefiro morrer tentando fugir do que viver como escrava." Após ouvir aquela conversa, voltei às minhas tarefas como um autômato. Meu corpo se movia, mas minha mente estava em outro lugar, processando o horror do destino que me aguardava. Durante o restante daquele dia, servi os clientes, organizei mercadorias e obedeci às ordens de Dona Neuza, mas era como se estivesse observando outra pessoa fazer essas coisas. Quando seu Juvenal se aproximou de mim mais tarde, instintivamente me encolhi. Suas palavras soavam diferentes agora. Cada gentileza parecia uma armadilha. Cada gesto de aprovação me causava repulsa. "Luísa, tá trabalhando bem", ele disse, passando a mão pelos meus cabelos de um jeito que me fez estremecer. "Tá ficando mais corada também. A comida da Neuza tá fazendo bem para tu." Engoli em seco, forçando um agradecimento quase inaudível. Aqueles olhos que antes me pareciam apenas severos, agora revelavam uma cobiça que me causava náuseas. Ele não estava me alimentando por bondade. Estava me engordando como se engorda um animal para o abate. Naquela noite, trancada no meu quartinho, deixei que todo o terror e a angústia que tinha segurado durante o dia explodissem. Chorei até meus olhos arderem, mordendo o travesseiro para abafar os soluços. Não queria que ninguém ouvisse meu desespero. Senti raiva, uma raiva que nunca tinha experimentado antes. Do meu padrasto que me vendeu, da minha mãe que permitiu, de seu Juvenal e do coronel que me tratavam como mercadoria. Mas o pior sentimento era o da traição. Durante aquelas semanas tinha começado a acreditar que, apesar de tudo, ao menos estava segura, aprendendo um ofício, com comida na barriga. Era como se o chão tivesse sumido sob meus pés novamente. A solidão me envolveu como um manto gelado.
Não havia ninguém a quem recorrer, ninguém que se importasse com o que aconteceria comigo. Sentada na beirada daquele catre velho, com apenas a fraca luz da lamparina iluminando o quarto, olhei para minhas mãos calejadas e magras, mãos de criança que foram forçadas a trabalhar como adulta. Pensei nos meus irmãos, na possibilidade de nunca mais vê-los. Pensei na minha mãe. Será que ela sabia do verdadeiro destino que me aguardava quando permitiu que me levassem? A dúvida era uma faca retorcendo na ferida. Não sou um saco de feijão para ser vendida. Sussurrei para mim mesma, as lágrimas secando no rosto. Não sou um animal para ser negociada. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Revirei-me no catre. O medo e a angústia não me deixavam dormir. Cada barulho da madeira velha estalando, cada som noturno da cidade estranha me sobressaltava. Imagens terríveis do que poderia me acontecer na fazenda do Coronel Práxedes invadiam minha mente como fantasmas. Pela primeira vez pensei seriamente em fugir. Mas para onde? Como sobreviveria sozinha? O que aconteceria se me pegassem? As histórias que tinha ouvido sobre meninas fugitivas que acabavam em situações ainda piores me assombravam. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol entraram pelas frestas da janela, eu estava exausta. Mas algo havia mudado dentro de mim. O medo ainda estava lá, pulsante, mas ao lado dele havia nascido uma determinação feroz. Eu ainda não sabia como, mas não seria entregue ao Coronel Práxedes. Não seria tratada como propriedade. Naquela manhã, enquanto varria a mercearia antes de abrir, observei cada detalhe do lugar com novos olhos. Não era mais apenas meu local de trabalho. Era minha prisão, da qual precisava escapar antes que fosse tarde demais. Cada cliente que entrava, cada comentário, cada interação passou a ser analisada em busca de uma oportunidade, de uma saída, de uma esperança. Os dias após descobrir o plano de seu Juvenal foram um estranho exercício de dissimulação. Por fora, continuava sendo a menina obediente e trabalhadora. Por dentro, minha mente fervilhava com planos de fuga e sobrevivência. Comecei a observar tudo com mais atenção. Os horários em que a mercearia ficava mais vazia, as rotas das entregas que fazia, os clientes que pareciam mais gentis. Uma mudança sutil, mas significativa, foi a maneira como seu Juvenal e Dona Neuza passaram a me tratar. De repente, comecei a receber porções maiores de comida. Dona Neuza trouxe um vestido menos esfarrapado para eu usar quando atendia os clientes. Seu Juvenal começou a me ensinar a lidar com o dinheiro e a fazer contas simples no comércio. Tu é esperta, menina, ele dizia, com um sorriso que não alcançava os olhos. Mais esperta que muita gente grande que vem aqui. Cada elogio, cada gentileza me causava um embrulho no estômago. Eu sabia que não era valorização genuína. Era como um fazendeiro cuidando de um animal que vai render bom dinheiro no abate. Uma tarde, enquanto eu organizava latas de conserva, o Coronel Práxedes apareceu na mercearia. Meu corpo inteiro enrijeceu quando ele se aproximou do balcão. Seus olhos pequenos e frios me examinaram de cima a baixo, como quem avalia uma peça de carne no açougue. É essa a menina, Juvenal? Perguntou ele sem tirar os olhos de mim. Sim, coronel, é ela mesmo. Seu Juvenal veio para perto de mim, colocando uma mão no meu ombro que pesava como chumbo. Luísa, vem aqui cumprimentar o Coronel Práxedes. Ele é o homem mais importante dessas bandas. Com as pernas tremendo e o coração batendo acelerado, me aproximei e murmurei um bom dia, quase inaudível, mantendo os olhos fixos no chão. Olha para mim, menina, ordenou o coronel. Lentamente ergui o olhar. Seus olhos eram como duas contas escuras e sem brilho, avaliando cada centímetro do meu rosto. Ele sorriu, revelando dentes amarelados pelo fumo de rolo. Bonita mesmo, disse ele a seu Juvenal como se eu não estivesse ali. Tá ficando mais corada. Daqui a pouco tá no ponto, como tu disse. O combinado era 1 mês, respondeu seu Juvenal. Falta pouco agora. Tá bom, vou preparar o quarto dela lá na sede. O coronel se virou para mim novamente. Tu vai gostar de morar na fazenda, menina. Lá tem muito espaço, comida boa. Melhor que ficar nessa mercearia apertada.
Não consegui responder. Um nó se formou na minha garganta, sufocando qualquer palavra. O coronel riu da minha reação, interpretando-a como timidez de menina do interior. Após ele sair, corri para o depósito e vomitei tudo o que tinha no estômago. A náusea não era apenas física, era o nojo daquela situação, daqueles homens, do destino que queriam me impor. Naquela mesma noite, enquanto lavava a louça do jantar, ouvi Dona Neuza discutindo com seu Juvenal na sala. "Tu tá louco de vender as meninas pro coronel?" ela sibilava. "Todo mundo sabe o que acontece com as moças que vão trabalhar na fazenda dele. A última voltou prenha e quase morta depois de tentar tirar a criança com chá de arruda." "Cala essa boca", rosnou seu Juvenal. "O que acontece na fazenda dele não é problema nosso. Ele tá pagando bom dinheiro pela menina. E se descobrirem? Já não basta ter comprado ela do padrasto? Agora quer revender como se fosse mercadoria? Quem vai descobrir? Aquela gente lá de Canindé mal sabe assinar o nome. E aqui em Quixadá todo mundo sabe que o coronel faz o que quer. Ninguém vai se meter." A discussão continuou, mas eu já tinha ouvido o suficiente. Meu tempo estava se esgotando rapidamente. O prazo de 1 mês estava quase chegando ao fim, e eu precisava agir antes que fosse tarde demais. Naquela noite, deitada no catre, tomei uma decisão. Na primeira oportunidade que surgisse, eu fugiria. Não importava para onde, não importava como. Qualquer destino seria melhor do que a fazenda do coronel Praxedes. A oportunidade de fuga surgiu mais cedo do que eu esperava. 3 dias após a visita do coronel Praxedes, seu Juvenal me mandou fazer uma entrega na casa de Dona Josefa, uma cliente que morava nos arredores de Quixadá. Era uma sacola grande, cheia de mantimentos para a semana, e o caminho até lá levaria quase 1 hora a pé. "Vai e volta ligeiro", ordenou ele, me entregando a sacola pesada. "Não fica de prosa com ninguém pelo caminho." Com o coração acelerado, peguei a sacola e saí. Enquanto caminhava pelas ruas de terra da cidade, minha mente trabalhava frenética. Era agora ou nunca. Em vez de seguir o caminho para a casa de Dona Josefa, poderia tomar a estrada que levava para fora da cidade. Mas e depois? Para onde iria? Como sobreviveria sem comida, sem dinheiro, sem conhecer ninguém? No meio do caminho, parei à sombra de um juazeiro para descansar e pensar. Foi quando notei uma pequena igreja branca no alto de uma colina. Algo me atraiu até lá. Talvez a lembrança das missas de domingo na minha terra, talvez apenas a necessidade de um abrigo temporário para organizar meus pensamentos. A igreja estava vazia, exceto por uma senhora de cabelos grisalhos que varria o chão de cerâmica gasta. Ela levantou os olhos quando entrei e sorriu. "Boa tarde, minha filha. Veio rezar?" Assenti silenciosamente, ainda segurando a sacola de mantimentos. A senhora, que se apresentou como Dona Nazaré, me olhou com atenção, como se pudesse enxergar além da minha aparência frágil. "Você não é daqui, é?" perguntou ela, apoiando-se na vassoura. Algo naqueles olhos bondosos quebrou minhas defesas. As palavras saíram como uma torrente. Contei sobre meu padrasto, sobre os 3 sacos de farinha, sobre a mercearia de seu Juvenal e o terrível destino que me aguardava na fazenda do coronel Praxedes. Falei até ficar sem fôlego, as lágrimas escorrendo pelo rosto, a voz embargada pelo medo e pela angústia. Dona Nazaré ouviu tudo em silêncio, seu rosto enrugado expressando primeiro choque, depois indignação e, finalmente, determinação. "Minha filha", disse ela quando terminei, "isso que estão fazendo com você é crime. É pecado aos olhos de Deus e crime aos olhos da lei. Mas eu não tenho para onde ir", respondi enxugando as lágrimas. "Se eu fugir, vão me encontrar. E se voltasse para casa, meu padrasto me venderia de novo." Dona Nazaré ficou pensativa por alguns momentos, como se travasse uma batalha interna. Por fim, decidiu-se. "Vou te ajudar. Tenho uma prima em Fortaleza que pode te abrigar por um tempo. Mas não podemos agir precipitadamente. Se você sumir agora com essa entrega, vão te procurar por toda parte." O plano que Dona Nazaré elaborou era arriscado, mas era minha única esperança. Eu deveria voltar à mercearia, continuar trabalhando normalmente por mais alguns dias, enquanto ela preparava tudo para minha fuga. No domingo seguinte,
Quando eu fosse liberada para ir à missa, uma generosidade recente de seu Juvenal para mostrar que não me tratava mal, ela me encontraria na igreja e me levaria até a estação rodoviária. De lá, eu pegaria um ônibus para Fortaleza, onde sua prima me esperaria. E quanto aos mantimentos de Dona Josefa? Perguntei, olhando para a sacola que ainda segurava. Vamos fazer a entrega juntas, respondeu Dona Nazaré. Assim você não se atrasa e não levanta suspeitas. Naquele momento, pela primeira vez desde que saí de casa, senti uma fagulha de esperança. Talvez, apenas talvez, eu conseguisse escapar do destino terrível que tinham planejado para mim. Os dias seguintes foram uma tortura. Cada hora parecia se arrastar, enquanto eu fingia normalidade na mercearia. Sorria para os clientes, obedecia às ordens de seu Juvenal e Dona Neuza, e contava mentalmente as horas até o domingo. À noite, no meu quartinho, ensaiava como agiria, o que diria, como me comportaria para não levantar suspeitas. Mas o destino, que já tinha sido tão cruel comigo, preparava mais um golpe. Na sexta-feira, 2 dias antes da fuga planejada, o coronel Práxedes apareceu na mercearia. Seu rosto, normalmente impassível, mostrava uma animação incomum. Juvenal, preciso levar a menina amanhã mesmo, anunciou ele, batendo com força no balcão. Minha governanta pediu as contas de repente e tô precisando de alguém lá na sede urgente. Meu sangue gelou. Seu Juvenal pareceu hesitar, olhando de mim para o coronel. Mas o combinado era só na semana que vem, argumentou ele. A menina ainda está se acostumando aqui. Aumenta 10.000 cruzeiros no pagamento, respondeu o coronel, sacando um maço de notas do bolso. É pegar ou largar. Vi os olhos de seu Juvenal brilharem com ganância diante do dinheiro. Ele estendeu a mão, pegou as notas e as contou lentamente. Tá certo então, coronel? Amanhã de manhã o senhor pode vir buscar ela. Meu mundo desabou. O plano cuidadosamente elaborado com Dona Nazaré tinha acabado de ir por água abaixo. Em menos de 24 horas, eu estaria na fazenda do coronel, sem qualquer esperança de fuga. Quando a noite chegou e todos foram dormir, me encolhi no catre com um desespero que nunca tinha sentido antes. Não conseguia chorar. Estava além das lágrimas. A única certeza era que não podia esperar até o domingo. Precisava fugir naquela mesma noite, mesmo sem plano, mesmo sem destino certo. Esperei até que os roncos de seu Juvenal pudessem ser ouvidos pelo corredor. Com cuidado para não fazer barulho, juntei minhas poucas coisas, o terço de madeira, um lenço que tinha ganhado de Dona Neuza e uma troca de roupa. Não tinha dinheiro, não tinha comida, mas tinha determinação. Descalça para não fazer barulho, atravessei a cozinha escura. A porta dos fundos estava trancada, com a chave guardada no quarto de seu Juvenal. Teria que sair pela frente, atravessando a mercearia. Com o coração na boca, destrancou a porta que separava a casa da loja e entrou no ambiente escuro, iluminado apenas pela luz fraca da lua que entrava pelas janelas. Foi quando ouvi um ruído, um leve arrastar de pés no assoalho de madeira. Congelei, sentindo o sangue pulsar nas têmporas. Uma sombra se moveu entre as prateleiras. Aonde pensa que vai, menina? A voz de Dona Neuza cortou o silêncio como uma navalha. Ela estava sentada numa cadeira perto do balcão, quase invisível na penumbra, como se estivesse me esperando. E eu gaguejei, incapaz de inventar uma desculpa. Tá pensando em fugir, não é? Ela se levantou lentamente. Achou que a gente não ia perceber. Tu não é a primeira que tenta. Recuei alguns passos, buscando desesperadamente uma saída. Dona Neuza avançou, mas para minha surpresa, não gritou por seu Juvenal. Em vez disso, falou em voz baixa. Escuta aqui, menina. Sei o que o coronel faz com as moças que vão para a fazenda dele. Não concordo com isso, mas não posso ir contra meu marido. Ela suspirou profundamente. Mas também não vou ser cúmplice de deixar uma criança na mão daquele monstro. Confusa, observei enquanto ela pegava algo de dentro do bolso do avental. Um pequeno embrulho de pano. Aqui tem dinheiro suficiente para uma passagem até Fortaleza, disse ela, me entregando o bom pacote.
Não é muito, mas deve dar para tu se virar por uns dias até encontrar trabalho. Olhei para o embrulho, depois para ela, sem conseguir entender aquela mudança repentina. Por quê? Foi tudo que consegui perguntar. Porque também já fui menina um dia. Ela respondeu com uma tristeza profunda na voz. E por que não conseguiria viver comigo mesma se não fizesse nada? Ela me guiou até a porta da frente, destrancando-a com cuidado para não fazer barulho. Vai pela Rua dos Fundos até chegar na estação. O primeiro ônibus para Fortaleza sai às 5 da manhã. Fica escondida até lá. E nunca mais volte a Quixadá enquanto o coronel Prácedes ou meu marido estiverem vivos. Antes que eu pudesse agradecer, ela me empurrou gentilmente para fora e fechou a porta. Ali estava eu, sozinha na noite escura, com apenas um pequeno embrulho de dinheiro e o coração disparado entre o medo e a esperança. A estrada para Fortaleza foi longa e cheia de sobressaltos. A cada parada do ônibus, eu me encolhia no banco, temendo ver o rosto severo de seu Juvenal ou os olhos frios do coronel Prácedes. Apertava o pequeno embrulho de dinheiro que Dona Neuza havia me dado, meu único recurso naquele mundo desconhecido. Chegando na capital cearense, fui tomada por um misto de maravilhamento e terror. Nunca tinha visto tantas pessoas, tantos carros, tanto barulho. As ruas largas, os prédios altos, as luzes, tudo era tão diferente do meu pequeno vilarejo ou mesmo de Quixadá. Como uma formiguinha perdida num mundo gigante, caminhei sem rumo, tentando decifrar aquela cidade que parecia engolir gente. Não tinha como encontrar a prima de Dona Nazaré, não sabia seu endereço nem seu nome completo. Estava verdadeiramente sozinha. Com o dinheiro de Dona Neuza, consegui comprar um pão e uma banana numa quitanda. E perguntei onde poderia encontrar trabalho. Uma pirralha como você? Riu o dono da quitanda. Vai procurar as madames dos Meireles ou da Aldeota. Sempre precisam de empregadinhas, mas cuidado, viu? Tem muita gente ruim nessas ruas. Seguindo vagamente as direções que me deram, caminhei por horas até chegar a um bairro de casas grandes e muradas. Bati de porta em porta, oferecendo-me para limpar, cozinhar, qualquer serviço. Fui recebida com desconfiança, portas fechadas na cara, até que uma senhora idosa, Dona Eulália, aceitou me dar um teto em troca de trabalho. Pode dormir no quartinho dos fundos, disse ela, me olhando por cima dos óculos. Mas é por experiência. Se não servir, vai embora. O quartinho dos fundos era pouco mais que um depósito com uma cama improvisada, mas para mim parecia um palácio depois de tudo que havia passado. Trabalhava de sol a sol, limpava poia-casa enorme, lavava pilhas intermináveis de roupa no tanque, cozinhava seguindo as receitas complicadas que Dona Eulália exigia. Meus dedos rachavam do sabão em pó barato. Minhas costas doíam de tanto esfregar o chão, mas eu não reclamava. Pela primeira vez, estava trabalhando por escolha própria, não como mercadoria vendida. O tempo foi passando e fui me adaptando à vida na capital. Dona Eulália, apesar de exigente, não era má pessoa. Começou a me ensinar a ler melhor, impressionada que eu já conhecesse as letras. Nas noites, depois que ela ia dormir, eu ficava debruçada sobre os livros velhos que encontrava na estante da sala, decifrando palavras, ampliando meu vocabulário, sonhando com um futuro diferente. Um dia, fazendo compras para Dona Eulália no mercado, esbarrei em uma senhora que deixou cair todas as suas sacolas. Me desculpe, falei, ajudando-a a recolher as coisas. Ela me olhou atentamente e sorriu. Não tem problema, minha filha? Mas você é muito jovem para estar carregando tanto peso. Quantos anos tem? 14, respondi, acrescentando 1 ano à minha idade real. E trabalha de doméstica? Não deveria estar na escola? Aquela pergunta despertou algo em mim. Escola. Estudos. A possibilidade de um futuro além de lavar e passar. Contei a ela um pouco da minha história, omitindo detalhes sobre seu Juvenal e o coronel, apenas mencionando que tinha vindo do interior para trabalhar. A senhora, que se apresentou como professora Regina, ouviu tudo com atenção e indignação crescente. Olha, minha filha, trabalhar não é vergonha nenhuma, mas uma menina da sua idade precisa estudar. Há uma escola noturna onde dou aulas. Por que não aparece lá?
Podemos te matricular. A ideia de voltar a estudar acendeu uma luz dentro de mim que eu nem sabia que existia. Naquela mesma noite, contei a Dona Eulália sobre meu desejo de frequentar a escola noturna. Escola? Ela franziu o senho. E quem vai lavar a louça do jantar? Quem vai passar minhas roupas? Posso fazer tudo antes de ir, prometi, desesperada. Acordo mais cedo, durmo mais tarde, faço qualquer coisa, só quero estudar. Após muita negociação, Dona Eulália concordou. Eu poderia frequentar a escola 3 noites por semana, desde que todo o serviço estivesse impecável. Assim começou minha jornada de estudos, abrindo portas que eu jamais imaginara possíveis para uma menina vendida por 3 sacos de farinha. Os meses foram passando e lentamente fui construindo uma nova vida em Fortaleza. A escola noturna se tornou meu refúgio, minha esperança. Professora Regina tomou-me sob sua proteção, impressionada com minha sede de conhecimento e rapidez em aprender. Nas horas vagas, devorava livros que ela me emprestava, viajando para mundos distantes através das palavras, descobrindo ideias e possibilidades que jamais teria conhecido no meu pequeno vilarejo. No entanto, o medo nunca me abandonou completamente. Às vezes, ao cruzar com algum homem de aparência semelhante à de seu Juvenal ou do Coronel Praxedes, meu coração disparava e eu me escondia, temendo ser reconhecida e levada de volta. Nos pesadelos que ainda me atormentavam, eu corria por campos de terra rachada, perseguida por sombras que queriam me jogar num saco de farinha. Trabalhei na casa de Dona Eulália por quase 2 anos. Com o tempo, nossa relação evoluiu de patroa e empregada para algo mais próximo de avó e neta. Ela se orgulhava dos meus progressos na escola e até começou a me pagar um pequeno salário que eu guardava religiosamente numa lata de goiabada embaixo do colchão. Foi durante esse período que conheci Mestre Antônio, um carpinteiro que vinha regularmente fazer reparos na casa de Dona Eulália. Homem simples, mas de grande sabedoria. Ele ficou impressionado quando me viu lendo um livro durante meu intervalo. "Não é todo dia que se vê uma mocinha como você interessada em livros", comentou ele. "Quero ser professora um dia", confessei, revelando um sonho que nem tinha admitido para mim mesma até aquele momento. Mestre Antônio sorriu. "Bom sonho. Mas sabia que também dá para ganhar dinheiro com esse seu talento para as letras?" Ele explicou que precisava de alguém para ajudá-lo com orçamentos, recibos e correspondências para seus clientes, já que mal sabia assinar o próprio nome. Assim começou meu segundo trabalho, algumas horas por semana, ajudando o Mestre Antônio com seus documentos. O dinheiro que ganhava ia direto para minha latinha de goiabada, alimentando um plano que começava a se formar na minha cabeça. Quando completei 16 anos, tomei uma decisão. Voltaria a Canindé para buscar meus irmãos. Não tinha notícias deles desde que fui vendida pelo meu padrasto, e a preocupação me corroía. Precisava saber se estavam bem, se ainda passavam fome, se meu padrasto ainda estava lá. Mas havia um problema. E se seu Juvenal ou o Coronel Praxedes descobrissem meu retorno? A ideia me aterrorizava, mas o desejo de rever minha família era mais forte. Compartilhei meus planos com a professora Regina, que imediatamente expressou preocupação. "É perigoso, Luísa", alertou ela. "Esses homens podem estar te procurando até hoje. Tráfico de pessoas é crime sério e eles não vão querer alguém que possa denunciá-los andando por aí." "Mas preciso saber dos meus irmãos", insisti. "Se estão bem, se precisam de ajuda. Não posso viver em paz sem saber." Depois de muita discussão, professora Regina sugeriu uma alternativa. "Conheço uma assistente social que trabalha com comunidades rurais. Ela vai até Canindé regularmente. Podemos pedir que procure sua família, descubra como estão, sem expor você ao perigo." A ideia parecia sensata, mas algo dentro de mim resistia. Era uma questão de dignidade, de enfrentar o passado, de mostrar para mim mesma que não era mais aquela menina assustada que podia ser vendida como mercadoria. "Agradeço a preocupação, professora, mas preciso ir pessoalmente. Já fugi uma vez por medo. Agora preciso enfrentar o que deixei para trás." Enquanto juntava coragem e dinheiro para a viagem, um acontecimento inesperado mudou tudo.
Estávamos em 1974, 4 anos após eu ter sido vendida pelo meu padrasto, quando vi no jornal que lia para Dona Eulália uma notícia que gelou meu sangue. Fazendeiro de Quixadá morto em conflito por terras. O artigo pequeno na página policial relatava que o conhecido proprietário rural, Coronel Heitor Praxedes, foi encontrado morto em sua fazenda após um confronto com trabalhadores rurais que reivindicavam melhores condições de trabalho. Não sabia se devia sentir alívio ou medo. Por um lado, um dos homens que tinha me tratado como mercadoria já não poderia me fazer mal. Por outro, será que seu Juvenal, ao saber da morte do coronel, me procuraria com mais afinco para me vender a outro? A notícia reacendeu todos os meus temores. Comecei a ter pesadelos novamente, acordando encharcada de suor, imaginando seu Juvenal batendo à minha porta. Durante o dia, cada rosto desconhecido na rua parecia uma ameaça. Cada olhar demorado em minha direção despertava pânico. Professora Regina percebeu minha angústia crescente e decidiu intervir. Luísa, você não pode viver assim para sempre, entre o medo do passado e o desejo de construir um futuro. Precisa resolver isso de uma vez. Ela tinha razão. Estava na hora de confrontar os fantasmas que me perseguiam, de descobrir o que havia acontecido com minha família, de fechar esse capítulo da minha vida para poder seguir em frente. Com a ajuda de professora Regina e as economias acumuladas durante anos de trabalho, preparei-me para voltar a Canindé. Não sabia o que encontraria lá, se minha mãe e meus irmãos ainda estariam no mesmo lugar, se meu padrasto ainda estaria vivo. Não sabia se seu Juvenal ainda me procurava ou se já tinha me esquecido. O que sabia era que não era mais a menina assustada que tinha sido vendida por 3 sacos de farinha. Era uma jovem mulher que tinha lutado, estudado, trabalhado e construído sua dignidade com as próprias mãos. Estava na hora de mostrar isso ao mundo e a mim mesma. A viagem de volta a Canindé era como retornar no tempo. O ônibus sacolejava na estrada de terra, levantando poeira vermelha que cobria tudo como um manto. Pela janela, observava a paisagem seca do sertão. Mandacaros erguendo-se como sentinelas, juazeiros resistindo bravamente, a terra rachada contando histórias de sofrimento. Era agosto de 1974 e mais uma seca castigava o Ceará. Sentada naquele banco duro, com uma pequena mala no colo, eu não era mais aquela menina de 13 anos vendida por 3 sacos de farinha. Agora, aos 17, carregava no rosto os sinais de quem conheceu o mundo cedo demais, mas também a determinação de quem aprendeu a lutar. Usava um vestido simples, mas limpo e bem passado, e tinha os cabelos presos num coque modesto. Queria que minha família me visse assim, digna, forte, sobrevivente. Na bagagem, além de algumas roupas, levava presentes para meus irmãos, cadernos, lápis, um pequeno rádio a pilha que tinha comprado com tanto sacrifício. Para minha mãe, um corte de tecido florido e 1/3 de madeira. Não sabia se conseguiria perdoá-la por ter permitido que me levassem, mas entendia melhor agora o desespero da fome. O que a miséria pode fazer com o coração de uma mãe. Quando o ônibus começou a se aproximar de Canindé, meu coração disparou. Reconhecia cada curva da estrada, cada morro, cada cruzeiro. Memórias vieram em avalanche. Eu correndo descalça por aqueles caminhos, buscando água no açude, espantando cabras do pequeno roçado que minha mãe tentava manter. Memórias de uma infância pobre, mas que agora pareciam quase doces comparadas ao que veio depois. O motorista gritou, "Canindé!" e freou bruscamente na praça principal. Desci com as pernas trêmulas, sentindo o calor escaldante do meio-dia sertanejo. A cidade parecia a mesma. A Basílica de São Francisco dominando a paisagem, as casinhas simples ao redor, os homens de chapéu conversando nas calçadas, as mulheres carregando latas d'água na cabeça. "Vou jantar hoje com meu pai. Vou jantar com meu pai." Um menino pequeno cantarolava enquanto chutava uma bola de meia pela praça. Observei seu rosto magro, mas alegre, e pensei nos meus irmãos. Estariam maiores? Me reconheceriam?
teriam passado muita fome depois que parti, peguei minha mala e comecei a caminhar em direção ao povoado onde ficava nossa casa. Eram quase 5 quilômetros pela estrada de terra, mas decidi ir a pé. Precisava desse tempo para organizar meus pensamentos, para preparar o que diria quando chegasse. No caminho, passei por pessoas que pareciam me observar com curiosidade. Uma mulher carregando lenha parou e me encarou. Tu não é a filha da Sebastiana? Aquela que o Zé Pequeno vendeu para o homem da mercearia lá de Quixadá? Meu estômago gelou. Então as pessoas sabiam. Não tinha sido um segredo, uma vergonha escondida. Tinha sido um fato conhecido por todos. Sou eu mesma, respondi erguendo o queixo. Tô voltando para ver minha família. A mulher balançou a cabeça com uma expressão que misturava espanto e pena. Vai ter surpresa, minha filha. Muita coisa mudou por essas bandas. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, a mulher seguiu seu caminho, deixando-me com um pressentimento pesado no peito. O que encontraria? Será que algo terrível tinha acontecido com minha mãe ou meus irmãos? À medida que me aproximava do povoado, a ansiedade crescia. Avistei de longe o aglomerado de casas de taipa, algumas pintadas de cal, outras deixando à mostra a trama de madeira e barro. Nossa casa ficava na última fileira, pequena e torta, com um alpendre estreito na frente. Quando finalmente dobrei a última curva do caminho, parei, atônita. No lugar onde deveria estar nossa casa, havia apenas um monte de escombros. As paredes de taipa tinham desabado. O teto não existia mais, e ervas daninhas cresciam em meio aos destroços. Não tá mais ninguém aí não, moça. Me virei rapidamente ao ouvir a voz. Era seu Joaquim, um velho pescador que vivia algumas casas adiante. Estava mais curvado e enrugado do que eu lembrava, apoiado num cajado nodoso. Seu Joaquim, o senhor se lembra de mim? Sou a Luísa, filha da Sebastiana. Os olhos embaçados do velho se arregalaram, e ele se aproximou, examinando o meu rosto com curiosidade. Virgem Santa, é tu mesmo, menina? Pensava que tinha morrido lá em Quixadá, na mão daquele comerciante safado. Não morri não, seu Joaquim. Consegui fugir. Mas cadê minha mãe? Meus irmãos? O que aconteceu com nossa casa? O velho suspirou profundamente, tirando o chapéu de palha e girando-o nervosamente entre os dedos. É uma história triste, minha filha. Depois que o Zé Pequeno te vendeu, a vida ficou pior ainda para tua mãe. Ele bebia mais, batia mais nela e nas crianças. O dinheiro dos 3 sacos de farinha acabou em menos de um mês. Meu coração apertou ao imaginar o sofrimento da minha família. Seu Joaquim continuou, a voz embargada. No fim daquele ano, o mais novinho, o Zezinho, morreu de desnutrição. Foi o tombo final para tua mãe. Ela definhou, perdeu o juízo, não comia, só chorava, chamando teu nome e o do pequeno. Passava os dias andando pela caatinga, dizendo que ia te buscar em Quixadá. Lágrimas quentes começaram a escorrer pelo meu rosto. Meu irmãozinho, aquele bebê que eu embalava para dormir, tinha morrido de fome. E eu não estava lá para ajudar, para dar-lhe ao menos um pouco de água, para segurar sua mãozinha no último suspiro. E minha mãe? Perguntei quase sem voz. O que aconteceu com ela? Morreu no inverno seguinte. Pegou uma febre forte e, como estava fraca demais, não resistiu. Antes de ir, ela me chamou e fez eu prometer que se um dia tu voltasse, eu te diria que ela te amava mais que tudo nesse mundo, que não teve força para impedir que te levassem e que esse remorso matou ela por dentro muito antes da febre levar o corpo. Caí de joelhos ali mesmo, na terra seca, sentindo como se um abismo se abrisse sob meus pés. Tinha voltado tarde demais. Nunca mais veria minha mãe. Nunca poderia dizer que a perdoava, que entendia seu desespero. Nunca mais abraçaria meu irmãozinho. A culpa me sufocava. Se eu tivesse fugido antes, se tivesse voltado logo. E os outros? Meus outros irmãos, Toinho e Maria? Perguntei em meio aos soluços. Foi então que seu Joaquim se ajoelhou na minha frente, com dificuldade por causa da idade, e segurou minhas mãos trêmulas. Aí é que está a parte que tu precisa saber, minha filha. O que aconteceu não foi só culpa da seca
ou da pobreza. Foi porque teu padrasto fez um trato com o diabo. Ergui os olhos confusa. Como assim, seu Joaquim? O Juvenal da mercearia não te comprou só para trabalhar, menina. Ele tinha um acordo com o coronel Práxedes, aquele cão dos infernos. O coronel pagava por meninas jovens, principalmente as bonitas como tu. Todo mundo em Quixadá sabia disso, mas ninguém falava nada porque o homem era poderoso. Meu estômago revirou ao ouvir a confirmação do que eu já sabia. Mas seu Joaquim não tinha terminado. E o pior, teu padrasto sabia disso quando te vendeu. Ele e o Juvenal já tinham feito o negócio antes. 2 outras meninas daqui do povoado foram compradas antes de ti. Nenhuma voltou. A revelação caiu sobre mim como uma pedra. Não tinha sido apenas um ato desesperado de um homem tentando salvar o resto da família da fome. Tinha sido um plano calculado, uma venda consciente para o que certamente seria um destino terrível. Depois que tu sumiu, o Zé Pequeno tentou vender tua irmã Maria também. Ela tinha só 8 anos. Foi aí que o povo daqui se revoltou. Tua mãe já tinha morrido, o Zezinho também. A gota d'água foi quando ele chegou bêbado uma noite, gritando que ia levar a Maria para Quixadá no dia seguinte. Seu Joaquim fez uma pausa, olhando para o horizonte como se revivesse aquela noite. Reunimos os homens do povoado e fomos até a casa de vocês. Tiramos as crianças de lá e o Zé Pequeno sumiu na mesma noite. Dizem que foi para o Piauí, mas ninguém tem certeza. A casa foi abandonada e acabou desabando nas chuvas do inverno passado. E meus irmãos? Onde estão eles agora? Perguntei, levantando-me de um salto. Um misto de desespero e esperança renovada tomando conta de mim. Seu Joaquim sorriu pela primeira vez, um sorriso desdentado, mas genuíno. Tão bem, graças a Deus. Depois do acontecido, a comadre Dalva, que já tinha 5 filhos, pegou eles para criar. Ela é boa pessoa, trata os 2 como se fossem dela. Vovô, o almoço está pronto. Uma voz infantil interrompeu nossa conversa. Uma menina de uns 10 anos corria em nossa direção. Parou ao me ver curiosa. Quem é essa moça, vovô? Meu coração quase parou ao reconhecer aqueles olhos. Os mesmos da minha mãe, os mesmos que eu via todas as manhãs no pequeno espelho de Dona Eulália. Maria, sussurrei, mal acreditando. Maria, sou eu, Luísa, sua irmã. A menina me olhou perplexa. Depois seu rostinho iluminou-se com um reconhecimento repentino. Luísa? A Luísa que foi embora? Mãe Dalva disse que um dia você ia voltar. Em segundos ela correu e pulou em meus braços. Apertei-a contra meu peito, não conseguindo conter as lágrimas que agora eram de alegria misturada com a dor. Ela estava viva, estava bem, tinha crescido. Vamos! Toinho vai ficar doido quando ver você. Ela pegou minha mão tentando me puxar. Espera um pouco, deixa eu falar mais uma coisa com a tua irmã, interrompeu seu Joaquim. Luísa, tem mais uma coisa que tu precisa saber. Quando soubemos o que tinha acontecido contigo e com as outras meninas, um grupo daqui foi até Quixadá dar parte à polícia. Ninguém acreditou na gente, claro. Mas um repórter de um jornal de Fortaleza ficou interessado na história. Ele escreveu sobre o coronel Práxedes e o esquema de compra de meninas. Foi aí que começou a derrocada do coronel. Fiquei atônita. Então a morte do coronel Práxedes, que tinha visto no jornal, não tinha sido apenas por conflito de terras. A revolta dos trabalhadores na fazenda dele foi só o estopim, minha filha. Ele já estava sendo investigado. Já tinha perdido muito do poder que tinha. Foi esse repórter, junto com algumas pessoas de Fortaleza, que começaram a caçar as meninas que tinham sido vendidas para ver se alguma tinha sobrevivido. E encontraram alguma? Perguntei hesitante. Só uma que tinha sido mandada para o Maranhão. Das outras, nenhum rastro. Ele segurou meu braço com força surpreendente para sua idade. Tu teve muita sorte, menina. Ou então Deus estava olhando por tu. Maria, impaciente, puxava minha mão. Vamos logo, Luísa, o Toinho nem vai acreditar. Deixei-me conduzir pela minha irmãzinha, que agora era quase uma mocinha, sentindo uma mistura de emoções que mal conseguia processar. A dor pela perda da minha mãe e do meu irmão mais novo. A raiva pelo que meu padrasto tinha feito
não por desespero, mas por cálculo frio. A gratidão pela comunidade que tinha salvado meus irmãos. O alívio por saber que o coronel Prácedes já não poderia fazer mal a nenhuma outra menina. Chegamos a uma casa simples, mas bem cuidada, com um pequeno quintal onde galinhas ciscavam. No terreiro, um menino de uns 12 anos cortava lenha com um machado pequeno, concentrado na tarefa. Toinho, Toinho, olha quem chegou! Gritou Maria, saltitando de alegria. Meu irmão levantou os olhos, confuso no início, depois paralisado pelo choque. O machado escorregou de sua mão e caiu na terra. Ele me fitou longamente, como se visse um fantasma. Luísa? Ele perguntou finalmente, a voz embargada. É você mesmo? Abri os braços, incapaz de falar através do nó na garganta. Meu irmãozinho, que eu carregava no colo quando saí de casa, agora era quase um homenzinho. Ele correu até mim e me abraçou com força, soluçando contra meu peito. O reencontro com meus irmãos foi como encontrar partes de mim mesma que tinha perdido naquela noite, em que fui arrancada de casa. Dalva, a mulher que os havia acolhido, era uma pessoa extraordinária. Viúva, criava sozinha 5 filhos e ainda tinha aberto o coração e a casa para mais 2. Me recebeu com um abraço apertado e olhos marejados. Sempre acreditei que um dia tu voltaria, disse ela, servindo-me um caldo de feijão com rapadura. Contava histórias sobre tipos pequenos, para que não esquecessem a irmã mais velha. Durante as semanas que passei em Canindé, fui reconstruindo os pedaços do meu passado que haviam ficado para trás. Visitei o túmulo simples onde minha mãe e meu irmãozinho Zezinho estavam enterrados, lado a lado. Chorei todas as lágrimas que tinha guardado. Falei tudo o que precisava dizer, mesmo sabendo que eles não podiam me ouvir. Toinho e Maria me contaram como tinha sido a vida depois que saí. Os dias de fome, as noites de terror, quando o meu padrasto chegava bêbado, a doença da minha mãe. Mas também falaram sobre a solidariedade dos vizinhos, que compartilhavam o pouco que tinham. Sobre Dalva, que os tratava como filhos, sobre a escola que tinham começado a frequentar. Percebi que, apesar de tudo, eles tinham tido sorte. Paradoxalmente, minha venda tinha sido o estopim para uma mudança que acabou salvando-os. Se não tivesse acontecido aquela transação horrível, se meu padrasto não tivesse tentado vender também a Maria, talvez ninguém tivesse interferido até que fosse tarde demais para todos nós. Caminhando pelo povoado, muitas pessoas paravam para falar comigo. Algumas me abraçavam chorando, dizendo que tinham rezado por mim todos os dias. Outras me olhavam com uma mistura de curiosidade e assombro, como se eu fosse um espírito retornado. Algumas, poucas, desviavam o olhar, talvez por vergonha de não terem feito nada quando uma menina de 13 anos foi vendida bem debaixo de seus narizes. Um dia, encontrei com seu Manuel, o pai de uma das meninas que tinha sido vendida antes de mim. Minha Rosinha nunca voltou, disse ele, segurando minhas mãos com força. Como foi que tu conseguiu escapar, minha filha? Contei-lhe sobre Dona Neuza, que mesmo sendo esposa de seu Juvenal, tinha me ajudado a fugir. Falei sobre Dona Nazaré, a senhora da igreja que primeiro me estendeu a mão, sobre professora Regina e as aulas noturnas, sobre mestre Antônio e o trabalho com documentos. Falei sobre as pessoas boas que tinha encontrado, que contrabalançavam as terríveis que tinham me comprado e vendido. Sabe o que aprendi, seu Manuel? Que a maldade dos homens pode ser grande, mas a bondade também. E que a gente precisa agarrar essa bondade onde ela aparecer. Como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira no meio do mar. Naquelas conversas percebi uma coisa importante. Minha história, por mais dolorosa que fosse, tinha dado coragem a outras pessoas. O fato de eu ter sobrevivido, de ter estudado, de ter voltado por minha própria vontade, e não como vítima resgatada, inspirava especialmente as moças jovens da comunidade. Eu quero ser que nem tu, Luísa, disse uma menina de uns 14 anos, depois de me ouvir contar sobre essa escola noturna e os livros. Quero estudar, quero conhecer o mundo além daqui. Foi então que uma ideia começou a se formar em minha mente, uma possibilidade que nunca tinha considerado. Não precisava escolher entre minha nova vida em Fortaleza e meus irmãos em Canindé.
Talvez pudesse construir uma ponte entre esses dois mundos. Conversei longamente com Dalva sobre levar Toinho e Maria comigo para Fortaleza. Ela ouviu em silêncio, os olhos úmidos. Sempre soube que esse dia chegaria, disse por fim. Eles são teus irmãos, e é direito deles ficarem contigo. Mas essa casa estará sempre aberta para vocês três, se um dia quiserem voltar. Quando contei aos meus irmãos sobre a possibilidade de irem comigo, as reações foram distintas. Maria pulou de alegria, falando sem parar sobre a cidade grande, as lojas, a praia que nunca tinha visto. Toinho ficou mais reservado, dividido entre a excitação de uma nova vida e o medo de deixar o único lar que conhecia desde que perdera a mãe. E se não der certo lá? Perguntou ele uma noite, quando estávamos sozinhos. E se a gente não conseguir se adaptar? Então voltamos, respondi simplesmente. O importante é que estejamos juntos desta vez. Não vou permitir que nos separem novamente. Voltamos para Fortaleza num dia de setembro, o céu limpo como uma promessa de futuro. A adaptação não foi fácil. Dona Eulália, já idosa, não podia abrigar mais 2 crianças, então aluguei um quartinho perto da casa dela com minhas economias. Era pequeno, mas nosso. Matriculei Toinho e Maria na escola, enquanto continuava meus estudos noturnos e trabalhava durante o dia. Mestre Antônio, com sua generosidade silenciosa, aumentou minha carga de trabalho e, consequentemente, meu pagamento. Professora Regina nos visitava regularmente, trazendo livros e incentivo. A comunidade que eu havia construído na capital se expandiu para abraçar meus irmãos também. Vida dura? Sim, muito. Houve dias em que a comida era pouca, em que o cansaço me dobrava ao meio, em que as contas pareciam impossíveis de pagar. Mas nunca mais passamos fome de verdade. Nunca mais tememos violência dentro de casa. Nunca mais nos separamos. Os anos passaram. Terminei meus estudos, consegui um diploma de professora, realizando o sonho que tinha compartilhado com o mestre Antônio anos antes. Maria seguiu meus passos e também se tornou educadora. Toinho, com seu jeito quieto e habilidoso, aprendeu o ofício de carpintaria com meu antigo patrão e desenvolveu um talento especial para a marcenaria fina. Aos 25 anos, com meus irmãos encaminhados e uma carreira estável como professora, finalmente me permiti pensar no que tinha acontecido com uma perspectiva mais ampla. Aqueles 3 sacos de farinha, símbolo da minha venda, da minha humilhação, tinham sido o ponto mais baixo da minha existência, mas também tinham sido o ponto de viragem, o início de uma jornada que me fez quem eu era. Numa tarde de domingo, sentada entre meus irmãos na pequena sala do apartamento que conseguimos comprar com nossas economias combinadas, contei a história completa a eles. Não a versão suavizada que tinham ouvido quando eram mais novos, mas tudo. O terror da mercearia, o plano do coronel Práxedes, a fuga desesperada, as noites de medo em Fortaleza. Sabe por que estou contando isso agora? Perguntei, olhando para os rostos atentos dos meus irmãos. Porque quero que entendam que nossa história não é definida pelo pior momento que vivemos, mas pelo que fazemos depois dele. Mais tarde, naquele mesmo ano, voltamos a Canindé para visitar Dalva e os túmulos da nossa mãe e do pequeno Zezinho. No caminho, passamos por Quixadá. A mercearia de seu Juvenal não existia mais. No lugar havia uma farmácia. Soube pelos moradores locais que ele tinha morrido alguns anos antes, de cirrose, pobre e abandonado. Não senti alegria nem vingança ao ouvir isso. Apenas uma estranha paz, como se um ciclo tivesse se fechado. A justiça dos homens nem sempre alcança os culpados, mas há outras formas de justiça no mundo. Hoje, com meus 68 anos, olho para trás e vejo o caminho percorrido. Dos meus alunos, muitos vieram de situações de pobreza e violência similares às que vivi. Para eles, conto minha história não como lição de moral, mas como prova de que o destino pode ser reescrito, mesmo quando parece talhado na pedra mais dura. Meus irmãos me deram sobrinhos, que me deram sobrinhos netos. Nossa família, que quase foi destruída pela fome e pela ganância, renasceu e se multiplicou. Nas reuniões de família, quando os pequenos perguntam sobre o passado,
contamos não apenas sobre a dor, mas também sobre a superação, sobre a força que descobrimos em nós mesmos, sobre as pessoas que nos estenderam a mão quando mais precisávamos. Se você me perguntar se perdoei meu padrasto por ter me vendido por 3 sacos de farinha, não sei responder. Há feridas que nunca cicatrizam completamente, mas aprendi a não deixar que o ódio e o ressentimento consumissem o que restou de mim após toda a dor. O que sei é que aquela menina assustada, que chorava escondida num quartinho nos fundos de uma mercearia em Quixadá, nunca poderia imaginar a vida que construiria a partir dos cacos de sua infância quebrada, que aprenderia a ler e escrever tão bem a ponto de ensinar outros, que criaria seus irmãos com dignidade, que um dia teria sua própria casa, com estantes cheias de livros e uma mesa grande onde todos se reuniriam para comer e contar histórias. Quando olho no espelho hoje, vejo os cabelos brancos, as rugas profundas, os olhos que já não enxergam tão bem, mas vejo também a força daquela menina que se recusou a ser apenas uma mercadoria, que reescreveu seu destino palavra por palavra, passo por passo. E se você está ouvindo esta história e carrega suas próprias feridas, suas próprias vendas por sacos de farinha, saiba disso. Enquanto houver vida, há possibilidade de recomeço. Enquanto houver amanhã, há chance de reescrever sua história. O sertão ensina isso. Depois da mais terrível seca, a primeira chuva faz florescer a vida novamente. A minha flor brotou do espinho mais doloroso, e é por isso que seu perfume é tão doce.